Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, minha mãe, apesar dos seus 69 anos, era uma pessoa assim bem ativa e alegre. Sabe, com ela não tinha tempo ruim. Ali em casa, por exemplo, ela fazia de tudo, limpava, lavava roupa, preparava comida, lavava a calçada. Se deixasse, era bem capaz de, ela mesma, cortar a grama do jardim. Repito, uma pessoa ativa demais. Às vezes, quando eu não estava no serviço, precisava até chamar a atenção dela. Pedir que ela parasse de fazer certas coisas, como subir em cadeiras, por exemplo, para limpar os vidros da janela, ou pegar alguma coisa na prateleira mais alta do armário, ou então ficar levantando móveis pesados. Eu tinha medo de que ela acabasse se machucando, mas quem disse que ela me ouvia? Se eu não fizer, Claudemir, quem é que vai fazer? Era assim que ela falava. Eu já tinha sugerido contratarmos uma diarista, uma pessoa para fazer pelo menos o serviço assim mais pesado, uma vez por semana, 2, mas ela não queria. Bem capaz que eu vou deixar uma pessoa estranha ficar se metendo aqui nas minhas coisas, mas de jeito nenhum. Enquanto eu estiver viva e com saúde, filho, pode ficar tranquilo que eu dou conta do recado. Morávamos apenas nós 2, eu e ela, ali naquela casa. Eu tinha mais 2 irmãos e 2 irmãs, mas todos eles já estavam casados, todos morando em suas próprias casas. Eu, apesar de já estar com 41 anos, ainda continuava solteiro. Aliás, fazia 3 anos que eu estava sozinho, depois de um relacionamento que eu havia tido e que durou muito tempo, mais de 4 anos, mas que no fim acabou só me trazendo tristeza. Minha mãe reclamava que eu devia arranjar alguém. Volta e meia ela falava: Claudemir, quando que você vai se casar, meu filho? Só falta você. Daqui a pouco eu morro, aí quero só ver quem que vai cuidar de você. Eu não sou eterna não, viu? É claro que eu queria conhecer alguém especial. Ter uma família, quem sabe ter filhos. Dar um netinho que ela tanto reclamava. Só que, para ser sincero, estava bem sozinho. Eu tinha penado tanto naquela minha última relação, com aquela minha última mulher, que jurei a mim mesmo que durante um bom tempo não ia me envolver seriamente com ninguém. Acho que fiquei até meio com trauma. Não vou entrar em detalhes, até porque não vem ao caso, mas, olha, penei demais nas mãos da minha última namorada. Quer dizer, eu falo namorada, mas ela passava mais tempo ali em casa do que na casa dela. Era, na verdade, quase um casamento. No fim, o relacionamento foi por água abaixo e do pior modo possível. E quem acabou pagando o pato fui eu, que fiquei sozinho. Olha, foi realmente uma fase ruim. Mas é como dizem, né? Nada como um dia depois do outro. As feridas cicatrizaram e, como eu já disse, apesar de já estar sozinho há quase 3 anos, estava bem, estava em paz. Podia até não estar feliz assim, sabe? 100%, como eu queria. Mas pelo menos estava tranquilo e sereno no meu canto. Apesar de todos os meus pedidos para que a minha mãe tomasse cuidado quando estivesse fazendo alguma tarefa ali em casa, no fim, adivinha? Ela acabou sofrendo um acidente doméstico. Estava lavando o banheiro quando escorregou, caiu e, para tristeza de todo mundo e preocupação, acabou sofrendo uma fratura na bacia. Claro que todo mundo ficou preocupado. 69 anos não é idade para ficar quebrando ossos do corpo, né? Tanto eu falava assim, mãe, por favor, não faz isso. Toma cuidado, mãe. Sabe, a senhora já não é mais uma menina. Só que não adiantava. Eu estava no trabalho. Fui correndo para casa. Né? Claro que na hora ela pensou que não tivesse acontecido nada demais, apesar da dor que devia estar sentindo. Só que depois me ligou de novo
para dizer que estava sentindo muita dor. Aí a dor apareceu, é claro. Estava com o corpo quente, né? Já tinha até tomado o remédio, mas que não tinha adiantado muito. Que a perna estava inchada, que ela não conseguia nem se mexer. Repito, eu estava no serviço e naturalmente fui correndo para casa. Chamei a ambulância, ela foi levada até o pronto-socorro e depois dos exames realizados ficou constatada aquela fratura. Minha mãe acabou sendo operada, ficou alguns dias no hospital até que recebeu alta. Como eu não podia parar de trabalhar para ficar cuidando dela, do mesmo jeito que os meus irmãos também não podiam, todo mundo casado com família, não nos restou alternativa a não ser contratar uma pessoa para ficar cuidando da minha mãezinha. Na verdade, apesar de achar que não precisava, que era um pouco de exagero, depois ela mesma viu que era assim uma necessidade. E acabou conversando com uma conhecida, uma amiga de muito tempo, vizinha ali do bairro, inclusive, e que trabalhava com enfermagem. E foi desse modo que a Letícia acabou parando ali em casa. Essa vizinha da minha mãe, amiga dela há muito tempo, falou que conhecia realmente uma mulher que era enfermeira e que atendia em casa. Quer dizer, foi uma mão na roda. Quando cheguei do serviço, ela já estava ali. As duas estavam no maior papo, minha irmã e essa enfermeira, indicada por aquela amiga da minha mãe. Assim que me viu, a mãe já foi me apresentando. Filho, que bom que você chegou. Vem cá, vem. Deixa eu te apresentar a Letícia. É ela que vai passar uns tempos aqui em casa até eu ficar boa. Olha, essa é minha mãe. Ela sempre teve assim um jeito. E no fim daquela apresentação, ainda olhou bem na carinha da Letícia e perguntou: ele não é bonito? Eu fiquei morrendo de vergonha. Conseguiu até me deixar sem graça na frente da mulher. Sabe, já tinha feito propaganda de mim pra enfermeira. Imagine, era a primeira vez que a gente conversava, que se via, e a minha mãe me deixando constrangido na frente da mulher. Até ela ficou sem jeito. Bom, de todo modo, a gente se cumprimentou e eu deixei as duas ali no quarto. Depois, antes de ir embora, ela me passou umas orientações, como horário de remédio, e se despediu e foi embora. Olha, não vou mentir. Era uma moça bonita. Tinha um sorriso lindo. Um jeito de conversar assim, sabe, que cativava. Eu fiquei ali parado na porta, observando até que ela saiu pelo portão e se foi. Depois, a mãe ainda ficou falando um monte dela para mim. Que era uma excelente pessoa, uma grande enfermeira, que era uma mulher igual a ela. Sabe, fez uma propaganda da enfermeira para mim e chegou a dizer a certa altura que era de uma mulher daquele jeito que eu estava precisando para casar e para formar a minha família. E o pior é que não ficou só naquela vez. Minha mãe começou a repetir aquela ladainha, sabe? Que ela não era eterna, que antes de morrer ela queria me deixar tranquilo, com uma mulher que gostasse de mim. Alguém que tomasse conta de mim depois que ela se fosse. Sabe, ela falava como se eu fosse uma criança. O fato é que aos poucos, eu e a Letícia, a gente foi fazendo amizade. Até porque realmente minha mãe tinha razão. Era uma pessoa adorável. Nossa aproximação, no entanto, era pequena. Mesmo porque ela chegava em casa para ficar com a minha mãe e eu já seguia pro serviço. Aí quando chegava a noite, ela só se despedia e ia embora. Para falar a verdade, a gente quase não tinha nem tempo de conversar. E as conversas, naturalmente, quando aconteciam, giravam em torno do estado de saúde da mãe. Mesmo assim, não vou negar, eu adorava aqueles poucos momentos que passavam juntos. Porque, repito, ela tinha um jeito de falar assim,
um charme, uma doçura, uma delicadeza tão grande que, aos poucos, aquilo foi me conquistando. Sem contar que também era uma bela mulher. Teve um dia, minha mãe começou com aquela conversa de sempre, com nós dois ali perto, eu e a Letícia. Quer dizer, apenas as duas estavam conversando. Eu estava ali na porta, só escutando. Aí, de repente, minha mãe falou aquilo. Sabe o que mais me atormenta, Letícia? É acabar morrendo e deixar o Claudemir aqui sozinho. Quem que vai cuidar desse menino depois que eu me for? Já pedi tanto que ele arranje uma esposa, uma boa mulher, para fazer a família dele. Aí sim, pelo menos eu morro tranquila. Me diga uma coisa, só curiosidade, você por acaso tem namorado? Coitada da Letícia ficou vermelha na mesma hora. Aliás, eu também fiquei todo sem graça, até porque nós dois entendemos onde a minha mãe queria chegar. A Letícia, inclusive, chegou a olhar para mim e esboçar assim um sorrisinho, meio amarelo. Ficou encabulada demais, como eu também. E aquela não foi só a única vez, nem só a primeira. Volta e meia, ela ficava dando indiretas, tanto para mim quanto para Letícia. E olha, não vou negar que a partir de uma altura passei a gostar daquela conversa. No começo, eu me sentia tão envergonhado. Devia ficar vermelho na frente da minha mãe e da Letícia. Mas, sabe, foi indo, até que eu percebi que aquela conversa que antes eu achava constrangedora começou a me agradar. Até porque a Letícia realmente parecia ser uma pessoa assim tão especial. Sabe aquela expressão antiga, que antigamente se usava muito, mulher para casar? Aos poucos, repito, eu comecei a gostar daquela história. Daquelas indiretas que a minha mãe ficava dando. Mais do que isso, comecei a sentir alguma coisa por aquela enfermeira. Uma coisa que foi se fortalecendo um pouco mais a cada dia. Eu não via a hora de vê-la de novo, mesmo que fosse só um pouquinho. Eu tinha, inclusive, tirado uma foto dela com a minha mãe pelo celular. E às vezes, lá no trabalho, volta e meia, eu pegava o celular e ficava olhando para aquela foto. Meu coração até acelerava nessas horas. Até que um dia, depois de mais uma daquelas indiretas que a minha mãe vivia dando, quando chegou a hora da Letícia ir embora, eu a acompanhei até a porta, como sempre fazia. E assim, como quem não quer nada, falei: Letícia, eu queria te pedir que você não leve muito a sério essas coisas aí que a mãe fica falando. Às vezes a mãe é meio sem noção. Queria até te pedir desculpas. Imagine, Claudemir. Fica tranquilo. Tá tudo certo. Tua mãe é um amor de pessoa. Eu gosto muito dela. Na verdade, bem aqui no meu íntimo, eu queria ter dito outra coisa. Queria era ter pedido para ela levar sim, a sério, tudo o que a minha mãe falava. Só que, sei lá, não tínhamos assim tanta intimidade. A verdade é que a cada dia que passava, eu me encantava mais e mais por essa mulher. Toda vez que havia, por menor que fosse o nosso contato, eu já sentia meu coração disparando aqui dentro do peito. Até que, um sábado, peguei folga e pude passar um pouco mais de tempo ali pertinho dela. E foi exatamente nesse dia que a minha mãe olhou para nós dois e falou: escuta, por que vocês não saem para passear um pouco, conversar, só vocês dois? Hoje está fazendo um dia tão bonito, tem um sol tão bonito lá fora. Podem ir, eu me viro aqui sozinho. A gente então se olhou, eu e a Letícia,
Ela esboçou aquele sorrisinho tímido de sempre, mas nenhum de nós dois falou nada. Só que a mãe ficou insistindo, pedindo que eu aproveitasse a minha folga e levasse a Letícia para passear em algum lugar bem bonito, um parque, por exemplo. Olha, querer eu queria, estava morrendo de vontade, aliás. Até mais do que a minha mãe imaginava, mas cadê coragem para fazer o convite? Olha, eu sempre fui um cara assim tão medroso para esse tipo de coisa. Eu nem sabia se ela tinha alguém, porque naquele dia, quando a mãe perguntou se ela tinha namorado, ela ficou envergonhada, mas não respondeu. De repente, sei lá, tinha algum compromisso, um namoro, Aí eu fazia o convite e acabava levando uma invertida. Imagine como que ia ficar a minha cara. Até que, apesar de todas das tentativas da minha mãe, acabei ficando na minha mais uma vez. Mesmo que já tivesse aquele sentimento ali, já nessas alturas meio que me consumindo por dentro, achei melhor deixar as coisas do jeito que estavam. Eu sempre fui assim. Não era à toa que meus 2 irmãos e minhas 2 irmãs já fossem casados e eu, mesmo com 41 anos, continuava solteiro. Resultado, minha mãe foi melhorando, voltou a andar, de modo que os serviços da Letícia não eram mais necessários. Claro que, por um lado, fiquei feliz, porque ninguém imaginou que naquela idade a mãe fosse se recuperar e tão rápido, que fosse inclusive voltar a andar. E não é que voltou? Fiquei tão feliz pela recuperação da minha mãe, mas, por outro lado, confesso que fiquei um pouco triste pelo fato de saber que não veria mais a Letícia. Olha, a gente não chegou nem a se despedir. Um dia, simplesmente cheguei do serviço e a minha mãe me comunicou de que não ia mais precisar que a Letícia ficasse ali cuidando dela, que já tinha até acertado a remuneração dela. Olha, eu senti um desânimo tão grande aquele dia, só de saber que a gente não ia mais se ver. Bom, fazer o quê, né? Algumas semanas depois, minha mãe veio me avisar que havia convidado a Letícia para almoçar ali com a gente, em casa. Não falei que minha mãe sempre foi danada. Naquele dia, quando ela falou que não ia precisar mais dos serviços da enfermeira, eu pensei assim, puxa, minha mãe vivia empurrando a gente um pro outro, acho que ela cansou, né? Bom, também eu não tomei nenhuma atitude, mas ela tinha uma carta na manga. Tinha convidado a Letícia para comer ali com a gente, para almoçar. Bom, nessa hora, meu sorriso foi de orelha a orelha. No domingo, minha ansiedade era de um menino de 14, 15 anos, apaixonado pela primeira namorada. E olha, foi tão bonito e tão especial, porque ela trouxe a mãe dela junto. E quando a vi ali diante de mim, aquele friozinho na barriga que somente os apaixonados conseguem sentir, deixou a minha barriga geladinha. A gente se olhou assim tão profundamente. Só digo que foi o melhor almoço de domingo dos últimos tempos. Quem sabe até de toda a minha vida. E depois, enquanto nossas mães ficaram ali conversando, eu chamei a Letícia para dar um pulinho lá fora. Eu não queria desperdiçar mais aquela oportunidade. Eu precisava falar o que sentia. Eu tinha que abrir o meu coração, mesmo que fosse para levar uma negativa. A gente ficou ali no quintal, sentados num banquinho que tinha debaixo de uma árvore, e começamos a conversar. Primeiro aquela conversa assim, sabe, conversa sem graça, os dois tímidos, os dois constrangidos, até que pelas tantas,
Ela me olhou de um jeito tão profundo que eu, sei lá, criei coragem e falei: senti muito a tua falta, sabia? Mais do que isso, senti tanta saudade de você. Sério? Puxa, que bom ouvir isso, porque eu também senti de você, e não foi pouca. Aliás, imagino como fiquei quando a dona Zélia. Imagina como eu fiquei quando a tua mãe me ligou, me convidando para almoçar aqui hoje. Fiquei tão nervosa. Meu coração parecia que ia saltar pela boca. Eu não esperava uma resposta daquela. A verdade é que às vezes as palavras são desnecessárias. Por isso nós dois ficamos mudos depois daquela frase. Um olhando para o outro, como se nossas almas estivessem batendo um papo, agradecendo por estarem ali juntas outra vez. Eu então estiquei o braço, fiz assim um carinho no rosto dela e acabei fazendo aquilo que já tinha vontade de fazer fazia muito tempo, desde o dia em que a gente tinha se conhecido. Encostei suavemente em meus lábios naquela boca que eu tanto desejava. E olha, o sabor do seu beijo, juro, tinha o mesmo sabor do beijo dos meus sonhos. Sim, porque eu tinha sonhado tanto com aquele momento. E depois do primeiro, meio que perdi a timidez. Veio o segundo, o terceiro. Depois sim, a gente ficou meio sem graça. Porque enquanto a gente se beijava, nem nos demos conta de que nossas mães estavam nos observando pela janela. Olha, eu fiquei com tanta vergonha. Minha mãe, por exemplo, não conseguia nem esconder sua felicidade. O sorriso ia de orelha a orelha. Depois, ela até me confessou que tinha programado aquele almoço justamente para que eu e a Letícia nos víssemos de novo. E quem sabe até nos aproximássemos do jeito que ela tanto queria. E não é que acabou dando certo? Quem diria? Minha mãe, do alto dos seus quase 70 anos, servindo de cupido para mim, porque foi justamente esse papel que ela fez. E o melhor de tudo é que no fim deu tudo certo. Desde aquele primeiro beijo, que eu e a Letícia, a gente não se desgruda um do outro, um minuto sequer. Depois ela também me confessou que ficou o tempo todo que permaneceu ali na nossa casa, esperando por um convite meu, mas que, pelo fato de eu nunca ter falado nada, achou que eu não quisesse nada com ela. Por isso também acabou ficando na dela também. Imagine, ela também estava gostando de mim. E por medo da reação um do outro, por pensar que, sei lá, do mesmo jeito que eu pensava que seria rejeitada, ela também não tinha tido coragem de abrir o coração. Olha o tempo que a gente desperdiçou, sendo que já podíamos estar juntos bem antes. E quem sabe, se não fosse pela iniciativa da minha mãe, nada tivesse acontecido. Aliás, eu devo a ela, minha mãezinha querida, o fato de ser o homem mais feliz da face da terra. Porque foi ela que colocou no meu caminho esse anjo, essa mulher que se tornou tudo para mim. Meu ar, meu sol, simplesmente aquela que eu tanto esperava. E durante tanto tempo, o amor de que eu tanto precisava e pedi a Deus. Simplesmente o meu amor, simplesmente a mulher da minha vida.